Outra coisa para você crescer em glória está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, esse versículo ele fala o seguinte, que todos nós com o rosto desvendado, né? Ou seja, tirando o véu, desvendar, tirando o véu. Existia dois véus que nós vemos no Velho Testamento. O véu que existia no templo, né, que foi rasgado quando Jesus morreu, mas existia um véu também que cobria o rosto de Moisés, e é esse véu que está falando nesse versículo, né? Tanto é que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, fala o seguinte: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, Moisés ele mantinha o véu para que o povo de Israel não visse que a glória de Deus sobre a vida dele, que fazia ele brilhar, estava indo embora. Então, véu fala de uma certa maneira aqui de você viver de máscara, de você querer fingir alguma coisa que você não precisa ser. Então, muitos vivem fingindo um cristianismo que no íntimo não vivem. Querem fingir ser alguma coisa que não são. Isso é um perigo no cristianismo, porque o cristianismo não é um monte de regra para você viver, é uma vida dentro de você que se manifesta, que é a vida do Espírito Santo, né? Então tem pessoas que vivem justificando, querendo mostrar o seu valor o tempo todo, né? Já viu pessoas assim que você vai conversar com ela só fala dela, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. A pessoa quer se autoafirmar o tempo todo. São pessoas que ainda muitas vezes não entenderam o amor do Pai, ou seja, não descansa, querem provar para todo mundo que ela tem valor. E aí acaba entrando num nível de entrar de máscara, viver de máscara. Não precisa disso, né? Então, quando Jesus ele entra na sua vida e você sente esse amor, as máscaras têm que cair. Então não fica constrangido se alguém vê a sua fraqueza, a sua debilidade, né? Por exemplo, quando eu comecei a ministrar a palavra, todos viam que eu tinha muita dificuldade de falar, todos viam que eu me engasgava, todos viam que eu era tímido. Mas eu não me importava com aquilo, porque eu entendi que eu sou filho amado e eu estava num processo. Mas eu entendi também que Paulo fala que na nossa fraqueza, Deus aperfeiçoou o seu poder. Olha só que campo glorioso que nós somos quando nós entendemos as nossas fraquezas, né? Então quem não se esconde, né, das máscaras é um campo fértil para o Senhor agir. Então se você já viu Deus transformando fraquezas suas em poder, igual eu te falei, a minha fraqueza que era uma timidez, Deus fez o quê? Colocou eu no altar pregando, ou seja, aquilo que era fraco, pessoas me viam como tímido, agora me veio pregando no altar. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer isso. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: esse mesmo versículo fala que quando todos nós com o rosto desvendado, ou seja, tiramos o véu, nós podemos agora contemplar o Senhor como por espelho. E quando você contempla, você é transformado de glória em glória. Sabe como você é transformado? Olha, oração é muito importante, a oração vai te transformar também. Mas você precisa orar de uma maneira que você contemple ao Senhor. O jejum ele é muito importante. E realmente você humilha a sua carne, mas jejue contemplando ao Senhor. Porque esse versículo fala que de glória em glória você é transformado quando você contempla ao Senhor. Então outro grande segredo é isso, né? De você ser transformado. Ou seja, o que é contemplar o Senhor? É você ver o Senhor de uma nova ótica. É você ver Ele não só como um mestre, um grande mestre, mas o seu Salvador. Aquele que entra na situação para transformar. Né? Muitos querem Jesus simplesmente como aquele: Senhor, me dá uma dica aqui, me dá 10 passos que eu mesmo faço. Não, Ele quer entrar e te salvar, Ele quer entrar e transformar realmente. Então, quando mais você é tocado por essa presença de Deus, você contempla a Deus. Deixa eu te ensinar como que você contempla a Deus. Por exemplo, você está no louvor e aquela canção toca o seu coração, você começa a contemplar o Pai de outra maneira. Então no louvor é o momento que você contempla muito ao Senhor. De repente a palavra do altar está sendo liberada, o pastor está pregando, e aquela palavra fala muito forte ao seu coração. Ou seja, você está contemplando o Senhor de uma maneira sobrenatural. Ou às vezes você está lendo a Bíblia e aquele versículo salta aos seus olhos, você está contemplando o Senhor de outra maneira. Você sempre está impressionado com Ele. É igual você olhar para uma vista, né, uma paisagem muito maravilhosa, e você fala: uau! Algo diferente aqui, que coisa maravilhosa. Então é dessa maneira, é você acordar pela manhã e contemplar o Senhor e falar: Senhor, eu contemplo o Senhor agora, porque eu sou filho amado, Pai, porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem, o Senhor vai me conduzir sempre em triunfo, e você começa a contemplar o Senhor. Olha, quando você começa a contemplar assim, já pela manhã, ou às vezes da tarde, ou à noite, ou a hora que você quiser, você vai ver a glória de Deus sobre você. Isso é muito precioso, né? Então, qual que é o problema de muitas pessoas que nós percebemos, né? É que as pessoas começam agora a contemplar ela mesma. Ou seja, você põe a cabeça no travesseiro e fica:
Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu fiz certo? Nossa, eu acho que aquilo vai dar errado. Nossa, será que é isso? Não, por que fulano fez aquilo comigo? Nossa, por que Beltrano fez aquilo outro? Não, por que isso? E você começa a olhar a sua situação, as suas dores, os seus problemas. Olha, esse é um problema às vezes que a filosofia e certas coisas da psicologia quis se misturar com o evangelho, né? Qual que é a máxima da filosofia? Conhece-te a ti mesmo. Mas isso não é uma coisa que a Bíblia nos ensina. Davi falou, olha, Senhor, se há em mim algum caminho mau, que o Senhor me mostre. Mas Davi não ficava olhando para o coração dele, querendo procurar coisas erradas. Deixa o Espírito Santo fazer isso, ele vai te convencer do que foi errado. A sua parte vai ser, contemple ao Senhor, se admire com a obra do Senhor, olhe para a sua vida, olhe para a sua saúde. Essa semana eu olhava para minha filha, né, respirando, orava para minha filha pulando, brincando, falando. Eu falei, Senhor, obrigado porque minha filha tem saúde. Porque quem já viu uma criança no hospital sabe a dor que é de um pai. Contemple ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida, né? Então pare de olhar para você. Quem sabe você já se pegou, né, se analisando e você já ficou angustiado por isso. Olha, eu falo que isso foi uma história minha. Tem uma época da minha vida que eu comecei em princípios de depressão. Por quê? Porque eu punha a cabeça no travesseiro, eu só ficava pensando nas coisas erradas. Eu só ficava analisando o que tinha errado em mim. Cada vez mais eu vi que eu era o pior dos piores. Mas quando eu comecei a olhar para o Senhor, eu comecei a entender quem eu sou no Senhor. E a última coisa que eu quero te falar é o seguinte: tenha uma boa opinião do Pai o tempo todo. Por que boa opinião? Eu quero ler esse versículo com você lá em Romanos, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Diz o seguinte: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha só, essa palavra glória no início aqui, que fala o seguinte, que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível. Essa palavra glória aqui já no Novo Testamento, ou seja, no grego, que chama doxa, é muito interessante que se você ver lá no dicionário Strong, está escrito o seguinte: doxa quer dizer uma opinião, um ponto de vista. Ou seja, qual a sua opinião? A glória de Deus fala a opinião sobre Deus, a opinião, ponto de vista que você tem de Deus. Então esse texto está falando o seguinte, que eles mudaram a glória de Deus, ou seja, eles mudaram a opinião que eles tinham de Deus, eles mudaram o ponto de vista que eles tinham de Deus. E aí eles começaram a entrar numa linha de pecado. Qual que é a opinião que você tem de Deus? Qual que é o ponto de vista que você tem de Deus? É um ponto de vista que a circunstância, através do diabo, te mostrando que ele te abandonou, ou que a palavra fala, que ele é contigo até a consumação dos séculos. Tome cuidado com isso, por quê? Porque a opinião e ponto de vista que você tem de Deus traz glória para você, se for de maneira correta. Então, muitos mudaram a opinião de Deus, né, que tem sobre Deus, porque não entenderam ainda que é filho amado. É como aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu te sirvo há tanto tempo. Olha só, ele se achava um servo do pai. Sendo que o filho pródigo entendeu o seguinte: olha, quis se colocar como servo e o pai colocou ele como filho. É muito importante você entender a sua posição. A sua opinião de Deus tem que ser: meu pai que cuida de mim. Então, irmãos, esse estudo, né, eu quero finalizar declarando isso sobre você. Quando mais você tem uma boa opinião de Deus, mais você vai conhecer. Né? Quando mais você tiver uma opinião errada de Deus, diferente da Bíblia, né, mais você vai se entregar ao pecado. Então toma cuidado com isso, né? Mantenha a opinião correta de Deus, independente das circunstâncias. Então você, às vezes, já se apegou até na opiniões contrárias de Deus, né? No dia a dia, pensando o seguinte: olha, Deus me abandonou, Deus não é assim, Deus devia ter feito assim. E isso pode, às vezes, te atrapalhar a sua comunhão. Amém? Que você cresça em glória cada dia mais. Deus abençoe.